Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. O vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é mais uma review de One Piece do capítulo 1030, que eu não tinha feito ainda, que agora é a do Bruno Bandeira. Vamos ver a opinião dele aí sobre o que ele achou desse capítulo. A gente já viu do canal Mangake, quem quiser dar uma olhada, olha meus últimos vídeos aí que vai estar. O Despertar das Akuma no Mi de Trafalgar de Law e Eustace Kid é o fim da Big Mom, One Piece 1030. Todo mundo já tá contando com o fim da Big Mom, mano. Eu particularmente não acho muito bacana se o fim da Big Mom for agora, pra ser sincero pra vocês. Teve uma galera que comentou, tipo, o arco da Big Mom já teve. Teve gente falando, né, tipo, já teve o arco da Big Mom, agora é o Kaido, não tem que se preocupar com ela. Mas eu acho que tem que se preocupar com ela se esse for o fim dela. Que utilidade tem o Yonko, que muita gente questiona sendo tão forte possivelmente quanto o Kaido, morrendo de tabela num arco de outro Yonko, entende? Eu não consigo achar isso bacana, entende? Então eu acho que a Big Mom pode ser que não morra nesse arco ainda, ou aconteça alguma coisa aí que essa batalha vai ser impedida e não vai ser talvez demonstrado que ela vai conseguir, ela vai ser derrotada. Talvez até dois aí não sejam possíveis, seria interessante se isso acontecesse, ela mostrando que ela é muito mais forte do que a gente tá vendo até o momento e mostrando que dois ali não vão ser possível pra vencer ela, e faria total sentido, porque, por exemplo, Kaido, ele tá bem mais cansado que ela, logicamente, depois de ter lutado com tanta gente. A Big Mom recém começando a lutar ali contra duas pessoas principalmente, né? Ela já teve ali um início, mas diretamente ela não sofreu nem nada próximo do que o Kaido sofreu, então mostrando que ela ainda consegue aguentar dois caras que despertaram a Akuma no Mi seria uma parada bem incrível de acontecer, eu gostaria. Bom, mas vamos ver então o que o Bruno vai falar sobre esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado dos reacts do canal. Não esqueça de deixar um like e se inscrever para dar um apoio. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu vou dizer pra vocês que eu estive me preparando para esse review do capítulo 1030, não é de hoje. Na verdade, eu estive me preparando desde 2013, com essas imagens raríssimas que vocês vão ver agora e vocês não vão entender por que eu tinha feito aquilo. Que ele faz vídeo pro YouTube desde 2013, é isso? Mas só explicando pra vocês, a minha intenção era filmar porque eu não tinha condição de tirar foto com o notebook. Então eu decidi ele tem isso até hoje. tirar um print e fazer essa edição medíocre que vocês vão ver aqui agora. Eu gostava, confesso. Mas vamos lá falar do capítulo 1030 de One Piece. Capítulo passado tivemos a queda do Hawkins e da última carta que ele tirou, chamada de A Torre, com o significado de a destruição de coisas antigas, mas também com um significado oculto chamado de um novo caminho. Isso aí de forma complementar, né? Uma informação complementando a outra, dá a entender de que esse novo caminho foi aberto através da derrota do Hawkins, assim podendo permitir que o Kid ele possa lutar plenamente contra a Big Mom. E somado a isso também, o fato da destruição de coisas antigas faz referência, obviamente, também aos imperadores, a queda dos imperadores, mais especificamente também da Big Mom. Muita gente passou a acreditar de que realmente a Big Mom ela possa realmente cair agora no arco de Wano, e eu acho que isso pode vir a acontecer, eu só ainda tenho minhas dúvidas, mas assim, tô começando a acreditar. O Oda ele realmente está fazendo a gente sonhar que a Big Mom realmente possa cair, ou cair de uma determinada forma diferenciada aí através dos poderes, principalmente do Kid. Vamos começar a especular isso mais pra frente no vídeo. Eu não sei, eu particularmente repito o que eu falei. Eu gostaria que tivesse a Big Mom conseguindo aguentar os dois, porque assim, cara, eu sempre levei muito em consideração, sei que isso não é um objetivo do Oda, mas sempre levei muito em consideração o nível de poder pra tá num ranking. Eu acho, tipo, precisar de 20 caras pra vencer o Yonko, pra depois esses 20 caras virarem novos Yonkos, é uma coisa que eu acho meio, sabe, meio assim, sem graça. Eu particularmente não gosto disso. Eu gostaria que fosse uma coisa, tipo, eles têm que estarem realmente poder o suficiente pra vencer, porque a guerra final não vai ser uma coisa que eu acho que seria legal vendo todo mundo junto, unido, vencendo, tipo, os personagens mais brabos porque se reuniram. Eu gostaria de ver personagens fortes pra lutar um a um contra outros caras fortes, entendeu? Eu gostaria de ver esse tipo de coisa. E eu acho que o Kid e o Law, eles ainda, um a um, eles ainda estão muito longe de ser no nível do Kaido e da Big Mom, inclusive o próprio Luffy. Então eu particularmente não me agrada muito essa queda que tá acontecendo. Ainda mais porque parece que a Big Mom vai cair de tabela, como eu já falei, né? Parece que é o arco do Kaido e a Big Mom vai cair porque ela tá ali, tá ligado? Tá ali, já vamos derrubar ela aqui. Não vai ter um arco específico pra derrubar ela. Então eu particularmente gostaria mais que demonstrasse que ela é muito mais forte do que a gente tá vendo e ela conseguisse aguentar os dois, sei lá, tivessem que fugir mesmo despertando as habilidades, porque veriam que não dá pra vencer ela sozinho, entendeu? E mais pra frente isso acontecesse, tanto que eu sou muito
muito a favor, eu sou muito favorável, porque é uma das formas mais fáceis que o Oda tem de mostrar essa galera evoluindo mais fora de Wano, que tivesse um próximo time skip. A galera, a maioria, pelo que eu vi, comenta que não vai acontecer. Eu também acho que seja improvável, mas eu gostaria que acontecesse, seria legal pra ter uma evolução ali mais bacana dos personagens num novo time skip aí, pra, tipo, eles terem realmente como vencer, tá ligado? Tipo, um Kid e um Lau não conseguindo vencer agora, mas num time skip conseguindo vencer, talvez até um deles dando trabalho, entendeu? Uma coisa assim. Mas somado a isso, tivemos o título também desse capítulo fazendo a referência aqui ao Heiki Monogatari, que seria uma série de contos épicos que falam a respeito da luta de dois clãs, o Taira e o Minamoto, pelo poder no Japão. Esse título, né, ecoa a impermanência de todas as coisas, ela é um trecho retirado de uma frase maior chamada Os Sinos de Gion Shoja ecoam a impermanência de todas as coisas, que no contexto original o texto fala a respeito de como tudo é passageiro e fadado à destruição. Tema esse que é recorrente no Reiki e na cultura nipônica no geral. Pra quem lê Jujutsu Kaisen aqui, créditos ao Maciel por ter feito essa referência aqui, né, por ter reparado nessa referência. Pra quem lê, existe um personagem chamado Aoi Todo, que cita o exato mesmo trecho, acrescentando, olha só, prestem atenção, acrescentando que eles, os feiticeiros, são a exceção. Eles estão acima da ordem natural e devem perdurar ao longo do tempo. Top. Então, no caso aqui de Jujutsu, os feiticeiros, eles estão fadados à destruição. Lembrando aqui, né, que o trecho ele fala sobre como tudo é passageiro e fadado à destruição. Então, em Jujutsu, os feiticeiros, eles estão fadados à destruição, mas eles vão quebrar essa ordem natural das coisas, né? Na verdade, eles estão acima dessa tendência, né? Eles vão lutar contra isso. Já em One Piece é o contrário. Na verdade, em One Piece, os Yonkou estão sim fadados à destruição e não tem nada que possa impedir isso. O Law e o Kid, eles vão fazer questão de garantir que isso aconteça. Já na capa do capítulo... Tá, mas se os Yonkos estão fadados à destruição, é só os Yonkos de agora ou os Yonkos de toda a existência? Porque quando o Law, o Kid e o Luffy se tornaram Yonkos, eles também estão fadados à derrota em algum momento da história? Porque seria algo onipotente, poderia dizer, onipresente, não sei qual deles se encaixaria melhor. Seria, onipotente acho que seria melhor. Seria algo que, tipo, serviria pra sempre, não apenas pros que estão existindo. Pelo menos eu vejo assim. Outra referência muito legal aqui, que eu acho que pouca gente pegou, que foi o Brook, ele tomando cuidado para não pisar numa fila de formigas militares. Curiosas essas formigas, sabe por quê? Porque lá no filme 10, Strong World, ele enfrenta umas formigas que são basicamente as mesmas formigas dessa capa de capítulo, só que nesse filme ele não se importa nem um pouco de simplesmente passar o espadão em todas elas. Mas o capítulo em si começa com a conversa entre o Drake e o Apoo, e ele oferecendo o Apoo na cara de pau ali, todo relaxadão, né? Por isso que eles estavam tão tranquilos assim, né? Estavam só conversando, cadê a luta, né? Todo mundo, cadê? Por que o Drake não derrotou ainda o Apoo, pelo amor de Deus? Porque eles estavam conversando até agora. Então eles estão lá na conversa e o Apoo oferece uma aliança particular e exclusiva só entre eles ali, né? Só querendo ali formar já o grupinho dele ali. Não, vamos aqui garantir o nosso, né? Só ali tentar, independente de quem ganha, quem perca, ali vai todo mundo sair perdendo. Não tem essa, né? Que nem diga aí a Dilma, vai todo mundo sair perdendo, então é melhor a gente garantir o nosso. E ao lado do Apoo, ele já garantiu a aliança de 3 Numbers, que a gente não conhecia ainda, mas a gente vê o visual deles nesse capítulo, galera. Muita gente começou a teorizar de que talvez esses Numbers, esses 3 Numbers, que um deles inclusive, né, o da direita, ele tem um visual até muito legal, né, o que tem o maior visualzinho, né, mais atrativo, melhor visualzinho mesmo, mas começaram a teorizar de que talvez eles 3 fossem os 3 samurais do flashback da Yamato. Por uma leve semelhança, né? O gordinho da direita ali, o Number gordinho da esquerda, desculpa, da esquerda, confundi os lados aqui. Depende da perspectiva. O da esquerda parece um pouco ali, talvez o bigodinho, né? Do samurai lá também. Mas, galera, eu acho que realmente não vai ser o caso, né? Se você olhar ali nos primeiros 30 segundos, você vai ficar, meu Deus! Realmente são eles? Como pode? Mas não, passa 30 segundos, você para pra pensar assim 2 vezes e fica... Não seria tão legal assim, né? Vai tirar o sacrifício dos caras, deixa os caras enterrados e mortos mesmo. Depois, se tem a ver com os caras mortos, o Oda vai trazer a vida. E isso aí a gente já sabe. A suprema da ressurreição apareceu no mesmo capítulo. Gente do céu!
parecia que eu tava lendo um capítulo de Fairy Tail. Meu Deus, que capítulo de Fairy Tail bom foi esse, né? Não, parecia que eu tava lendo outra coisa. Galera, vamos começar lá. Primeiro, o Sop e a Nami e aquela que não deve ser nomeada. Não vou dizer pra vocês quem é, mas vocês sabem quem é, né? Aquela que não pode ser nomeada. Eles descendo para o primeiro andar e dando de cara com a parte de baixo do Kinemon, falando através de peitos novamente e ensanguentado, correndo pra lá e pra cá. Galera, quando eu vi aquilo da primeira vez, eu pensei assim, será que então o Kaido, com aquela marretada, seria muito melhor se o Kaido, com aquela porretada que ele deu de cima pra baixo, que foi linda, tivesse afundado o corpo inteiro, tipo o Chinjao que afundou o pico da cabeça dele pra dentro e afundou inteiro o Kinemon. Era isso que eu tava pensando, só que depois a gente, óbvio, né, é piada isso, né, é piada porque depois a gente viu que ele tava lá inteiro, né, tava no chão, mas tava inteiro ainda, não tava afundado pela metade. Só que depois a gente vê o Kinemon cogitando que a justificativa pra isso era de que o corpo dele não se encaixou direito depois do corte do LOL. Uou! Uou! Quando eu vi aquilo ali eu fiquei, gente, pra quê? Pra quê? A gente já sabia que só pela facada o Kinemon ele não ia morrer. A gente sabia disso, a gente sabia que não ia ter peso. Ele não ia morrer no fim das contas, então nem precisava dessa desculpa através de piada pra isso, né? Eu sei que o Oda ele sabe que ele não precisava disso, ele só colocou porque ele realmente achou que ia ser engraçado. E agora a gente se pergunta, né, assim como foi capítulo passado, que a ausência do braço do Kid foi fundamental pra ele sobreviver, e principalmente pro Killer conseguir derrotar o Hawkins, a gente se pergunta se o LoL ele também previu tudo isso, assim como o Shanks, né? Ficaram fazendo a piada de que o Shanks previu tudo aquilo, até botei no bait na thumbzinha falando, é para o seu bem, filho. No bait da última live, e agora a gente para e pensa, pô, será que o LoL também previu tudo isso? Enfim, prossigamos. Depois vemos o Orochi ligando para o Kanjuro, e essa cena poderia dar um diálogo sensacional dos dois se ligando assim no telefone, ligando pro cara e caraca, Orochi, aí, tu tá vivo? Pô, maluco aí, ó, eu quase morri, tu não vai acreditar. E o Orochi, pô, sério? Tu também? Meu amigo, eu também quase morri, assim, eu tô quase morrendo, assim, eu tô vivo, mas eu quase morri, tu aí, como é que tá? Pô, eu não sei não, acho que eu não vou conseguir não, mas será que eu vou estar vivo? Sei lá, acho que minha vida tá acabando. E fica nesse diálogo infinito entre os dois de morri, mas não morri. No fim das contas, o Kanjuro, ele desenha através de toda a raiva do Orochi, falando sobre dizer ali, da raiva dos seus antepassados, enfim, né, que todo mundo se importa muito, mas lá vai lá, o Kanjuro e desenha a sua última obra de arte, no maior pique ali, né, de Deidara, com a sua arte não explosiva, mas que vai incendiar todo o castelo e tudo que vê pela frente, e tomara que esse seja realmente o último desenho do Kanjuro, porque ninguém merece ver ele mais uma vez. Cara, assim, ele já tinha, né, ele já tinha tido a despedida dele, o castelo meio que já tava pegando... meio que a galera não, o mangaka ele comentou que isso daí não é uma morte, né, na verdade não morreu, porque quando a pessoa morre, as habilidades da Akuma no Mi, elas cessam, né? E como essa habilidade continua se espalhando, aquele último suspiro provavelmente não foi a morte dele, porque ele também não vai morrer, né? O Oda não mata ninguém. E, então ele vai continuar vivo, vai estar aí trazendo novamente coisas, a não ser que, sei lá, tipo, o último suspiro foi, sei lá, desmaiou e depois ele morre, mas provavelmente ele não vai morrer. Fogo, já existia o risco de incêndio e o Oda fez uma questão de botar algo a mais. Não, peraí, deixa eu botar ele vivo aqui ainda. Não, ele não morreu ainda não, calma. Ele tá vivo ainda e bota o último desenho dele. Tomara. Meu amigo, tomara que esse realmente seja o último desenho dele e que ele realmente morra a partir daí, porque puta que pariu, ninguém merece mais. Ninguém merece mais, é capaz desse desgraçado não morrer. Simplesmente não ele vai, ficar ali não desmaiado vai. E no fim das contas ele ser preso. É isso mesmo, já adiantando é isso aqui, mesmo. No caso do Orochi, até tem uma questão ali narrativa pra ele não morrer. Eu não acho que o Orochi ele vai morrer por causa de uma questão narrativa que faz sentido, que é todo esse histórico de ódio sendo travado através das gerações, né, indo passando de geração em geração até chegar no Orochi. Só que pode ser que esse ódio ele seja encerrado, talvez pelo Momonosuke, ele ali, né, a Hiyori, talvez o pessoal enfrentando o Orochi no fim das contas, eles dizendo não, nós vamos parar esse ciclo de ódio, e vai lá e derrota o Orochi, mas não mata ele, deixa ele preso. No fim das contas, eu acho que é isso que vai acontecer só pela mensagem ser concluída ali, né? Do ciclo de ódio ser parado nessa geração. Pode ser. Agora, no caso do Kanjuro, que morra. Que morra,
morra. Mas eu digo pra vocês que só é triste. Mano, isso daí é isso que eu falo. Pra vocês verem como isso torna meio triste tu não ver personagem morrer. É tão triste o Oda não matar personagens que tem gente que fica triste por não ver o personagem e quer que o cara morra logo. Porque, tipo, o cara não morreu quando deveria morrer e vem incomodar de novo, e não morre e incomoda de novo, e provavelmente não vai morrer. Pra ver como isso daí traz uma visão totalmente diferente. Daqui a pouco, ao invés das pessoas estarem reclamando que não tem morte, as pessoas vão estar querendo que morra logo porque já estão cansados, entendeu? Triste que, por mais que a gente tivesse tido aquelas duas cenas maravilhosas, que foram o Kanjuro sendo cortado pelo Kinemon, que foi uma cena ali, cara, muito bem desenhada, fortíssima, ali, agressivo o desenho do Oda, e depois também, né, o Kinemon sendo amassado pelo Kaido, que foi uma cena visceral, grotesca. As espadas quebrando ali de cima pra baixo, ele vendo que não tinha mais pra onde fugir, só restava ele se defender. Uma marretada vindo pra cima dele, cara. Perfeito, foram duas cenas perfeitas, foram lindas, e é incrível como mesmo Oda, a gente sabendo que no fim das contas nenhum deles ia morrer, mesmo assim as cenas tiveram um peso muito grande, aquelas duas cenas. Mas ainda assim é triste, só é triste assim, só é triste. Eu já tô assim, cara, eu já nem sinto mais, já nem dói mais. Sinceramente, já nem dói mais. No começo. Então não é pesado, essa é a real. Se não dói, não é pesado. O que o Oda consegue fazer, que ele faz muito bem, é colocar a cena assim, tipo, se o Oda transformasse tudo que ele faz realmente numa morte real acontecendo, e depois trouxesse no final do arco ali, ou em momentos mais importantes, tipo o desespero de outros personagens vendo aquele personagem morrendo, ou depois a tristeza que algumas pessoas tiveram por a morte daquele personagem, seria incrível, porque o Oda trabalha bem essas situações. Ele coloca de uma parada assim que tu olha e fala, caralho, isso daí deve ter doído pra porra, pelo menos, tá ligado? Mas aí acaba que depois traz a vida, aí é foda. Isso dava raiva, mas sinceramente nem dói mais. Mas enfim, todo esse último desenho que o Kanjuro ele fez, ele tá rumando para os explosivos que estão guardados no castelo, que dá uma sensação de perigo maior, compreensível, tudo bem. O desenho tá indo lá e isso vai dar no plot da Yamato tentando impedir que aquelas bombas elas explodam, e agora tendo um inimigo, mais direto ali pra ela poder enfrentar, pode até dar um matchupzinho interessante, afinal é um ser, que consegue ultrapassar paredes, então talvez, como é que vai ser exatamente a derrota dessa criatura? Ainda assim, é intrigante, principalmente por essa criatura ser uma criatura que consegue incendiar as coisas, enquanto a Yamato ela tem poder de gelo, então pode dar um matchupzinho interessante entre os dois. Interessante. Nessa hora a gente também vê um panorama geral dos Mugiwaras, principalmente ali o Zoro, o Sanji e a Robin. Prestem atenção, galera, legal que a gente viu ali todos os personagens eles lutando, principalmente o Zoro e o Sanji, o Sanji que ele tinha começado a fugir do Queen capítulo passado, a gente vê que agora ele continua lutando, então ele não correu pra muito longe, ele continua ali no meio do combate. Foi muito bom que a gente, por mais que tenha visto só um panorama, não tenha sido aquele panorama de os personagens simplesmente se encarando, o famoso stand-by, o modo stand-by das lutas, que é os personagens off-screen simplesmente se encarando como se nada tivesse acontecido. Pelo menos dessa vez eles estão continuando a luta deles, Mas no caso da Robin, a gente vê ali que a CP0 parece estar muito próxima, até pela onomatopeia ali do cenário onde a Robin tá, tipo, uau! É passado assim, tipo um barulhão, e no quadro seguinte ali do ladinho da CP0 também é escutado esse mesmo efeito sonoro. Então provavelmente esses membros da CP0 que agora estão caminhando, que agora estão de pé e caminhando, provável que eles estejam perto da Robin. Então vamos ver qual vai ser o plotzinho deles. Mas agora a gente finalmente chega na revelação. Na revelação do despertar das Akuma no Mi do LoL e do Kid. Vamos falar sobre isso, galera, aqui, papo reto de verdade. Eu vi os spoilers, e quando eu vi nos spoilers dizendo que eles tinham despertado as frutas deles, eu fiquei, caraca, meu Deus! Aconteceu, só que a forma como foi essa revelação foi bem mais ou menos. Tipo assim, o fato deles terem tido esse despertar, o fato em si, foi mais legal do que como realmente isso aconteceu, como foi mostrado pra gente, revelado pra gente, porque foi ali, cara, numa circunstância completamente casual, entre aspas. Eles estão lutando contra a Big Mom, eu entendo, mas numa situaçãozinha ali de flashback, e aí, como é que tá o teu despertar aqui? Então, é até foda, tipo, consome muita energia pra variar, consome muita energia aqui do meu poder, mas se tiver que usar, a gente usa e tal, Pois é, comigo é a mesma coisa. Talvez tenha sido intencional da parte do Oda fazer uma revelação casual
desse tipo, né? Mas eu confesso que eu preferia que fosse uma revelação, né? Com uma preparação narrativa maior, assim como a gente tá tendo, por exemplo, com o despertar dos genes mutantes do Sanji, né? Que tá tendo uma revelação, uma construção ali muito gradual e muito bem feita. Nesse caso, simplesmente aconteceu, cara, mas a gente para no caso do Kid do Lau, meio que eu não tive essa visão do Bruno de achar muito fraca, mas porque, tipo assim, o comentário dele faz sentido, mas porque eu meio que entendi que o Oda só quis colocar, tipo, eles despertaram, eles já sabiam que eles já estavam, possivelmente antes disso tudo, treinando talvez esse despertar, já sabiam que eles poderiam fazer isso, só que consumiria muita energia, é complicado, não é uma coisa talvez que o Oda queira ter desenvolvido, ele quis tornar mais simples, talvez para não ter o trabalho de desenvolver, e o simples também não seria ruim, seria mediano, mas eu até que não dei muita bola porque eu entendi que era só uma coisa tipo, ele quer só mostrar que eles têm dificuldade para usar ainda, não é totalmente controlado, mas eles já sabiam que podiam utilizar, entende? Ah, peraí, mas eles despertaram as suas Mas eu entendo o comentário porque dele. Eles estão lutando pelas suas vidas, estão colocando a sua vida ao limite, assim como é o desenvolvimento do Haki do Armamento, do Haki da Observação, por exemplo, é a mesma coisa com o despertar das Akuma no Mi, a gente fica meio perdido e foi simplesmente algo casual, foi a primeira vez que a gente viu personagens despertando as suas Akuma no Mi e foi entregue de forma assim, tão, né, tipo, pega aí, qualquer coisa. Porque eu não entendi que foi um despertar do momento. Eu, particularmente, quando assisti, eu entendi que é algo que eles já sabiam que podiam fazer. Eles só tinham dificuldade ainda pelo gasto de energia e tal. Mas eles, antes disso daí, eles já tinham a possibilidade de poder utilizar, entendeu? Não é algo tipo, vou passar meus limites e do nada surge um despertar. Não. A gente já tentou, a gente sabe que é difícil, ainda não atingimos a perfeição, mas já sabemos que podemos utilizar. É isso que eu entendi, entendeu? E além da zero preparação narrativa que a gente teve também a coincidência... Mas não tem preparação narrativa, realmente. Coincidência de shonen, que eu gosto de chamar aqui, né? Que é os dois eles terem despertado ao mesmo tempo as suas frutas aqui. Vamos lá, agora a gente tá despertado. Ficou meio esquisito, mas... Vamos lá, porque a parte mais... Não, me corrijam porque eu não sei se eu tô errado. Tipo, não teve realmente preparação narrativa, mas eu não entendi que foi um despertar no momento. Que tipo, já vamos despertar, tipo assim, porque foi falado, entendeu? Pra mim, quando o negócio é falado, vamos despertar nossa fruta, eles já sabem que eles podem fazer. Eles já tentaram, eles já treinaram, já tentaram, entendeu? Então, tipo, é algo que eles já sabiam que eles poderiam fazer de alguma forma, apesar de gastar energia e ser difícil e tal, eles não terem controle 100%. Diferente de, tipo, estamos lutando, vamos aqui usar um golpe, do nada eu sinto que eu posso fazer alguma coisa a mais e desperta, entendeu? Então eu não sei se eu interpretei errado, será? E na real eles queriam despertar naquele momento, eles nunca tinham usado e nem sabiam se poderiam. Porque eu entendi que eles saberiam já que poderiam. Que daí mostra que eles não despertaram ali, eles já sabiam, já tinham tentado ou treinado ou utilizado em algum momento antes, entendeu? Interessante vem a seguir com a execução do despertar dessas frutas deles. Primeiro com o LOL usando o seu Krum. Eu na hora lembrei da garota que queria fundar sua própria emissora de TV, a Globo. Vocês viram essa reportagem, essa entrevista? Eu saí da Globo com um projeto de fundar a minha emissora, a Globo, porque era antes até da... que foi? A Globo... Bem original. Pelo que deu a entender, essa é uma versão meio que portátil do Room, porque ele usa o Room lá e expande... Não, dá pra ver que não dá certo, né? A pessoa não tem nem criatividade pra um nome, a pessoa quer fundar uma emissora. Nossa. Uma determinada quilometragem, num raio de distância, e dessa vez ele envolve o Room só na sua espada. Talvez essa versão portátil do Room consiga concentrar mais energia, né? Assim como ele falou, consome muita energia, dando a entender que consome mais energia do que o normal. Então talvez fazer essa versão portátil do Room seja uma forma de você concentrar a sua energia, né? O seu poder num pequeno local só e assim causando, né? Uma evolução causando um dano a mais. E é isso que a gente vê ele fazendo. Ele vai até a Big Mom e consegue atravessar a espada no pescoço dela. E eu fiquei nessa hora, eu delirei. Nessa hora eu delirei. Eu também, só eu pensei. Que depois vem a fala dele dizendo que aquilo não causa dano nenhum. Eu pensei, mano, sério que ele furou o pescoço da Big Mom, velho? Atravessou. Nossa, eu fiquei, tipo, não é possível uma coisa dessa. Aí eu vi, tipo, não causa dano. Primeiro, calma. A primeira parte, que isso não causa dano nenhum. E isso é uma safadeza do Oda, porque nessas horas, quando não vai causar dano nenhum, um corte visceral desse na nuca, atravessando da frente do pescoço, ele faz isso só quando ele tem a certeza de que não vai causar dano direto
de corte. Assim como, por exemplo, lá em Dressrosa, quando o Doflamingo ele teve a sua cabeça decepada, ele só fez isso porque ele sabia que ia ser um bait barato. Quando é pra ser um corte de verdade, um corte na garganta, plau, que vai causar e jorrar sangue pra cacete, muito difícil. O Oda ele não faz isso porque, óbvio, um shonenzão e tal, né, vai ser meio visceral demais, agressivo demais. Mas enfim, um detalhe aí, né? Um bait safado ali do Oda que eu senti que ele fez, mas ainda assim causou um dano pela onda de choque que o LOL ele conseguiu causar internamente na Big Mom. E assim, muito parecido com o Gamma Knife, né? Não é tão diferente assim do resultado do Gamma Knife, do que pelo menos essa técnica do Gamma Knife causaria no corpo da Big Mom, né? Se ele usasse dentro da Big Mom, e eu quero ainda, cadê, mano? Cadê? O Gamma Knife é a única coisa que realmente causa... Não, outra coisa que faz entender que essa habilidade eles já sabiam como funciona, porque eles mesmos explicam. Se é, cara, eu tenho pra mim que se o cara despertou uma habilidade do nada que ele não sabe usar e ele recém aprendeu, ele não sabe como funciona. Só que ele utiliza, ele já faz um negócio aqui, o Broom aquele, que ele não lembro como é o nome, bota na espada, lança e em seguida atravessa e ele não fica impressionado que atravessou, não sabe o que tem que fazer, ele tipo não tenta algo do nada, ele já diz, essa técnica é inofensiva. Tipo, ele já sabia, tá ligado? Então ele sabia qual que era a habilidade que ele podia usar no despertar, tá ligado? Dano na Big Mom e no Kaido também, né? Acho que ele tem usado só na forma dragão lá, que é muito maior, né? Coincidentemente, né? Não usou ali no pescoço do Kaido na forma humana, tudo bem, deixa quieto. Mas ainda assim, porque o Oda ele tem que segurar um monstro, a gente sabe disso. O Oda ele tem que segurar um monstro, porque senão o cara ele derrota os imperadores assim brincando. Mas enfim, até agora o desgraçado não usou o Gamma Knife na Big Mom, que é o único golpe que ele consegue realmente causar dano sem o despertar da Akuma no Mi dele, mas ainda assim, maneiro que ele começou a causar dano e foi o primeiro personagem a causar dano na Big Mom sem a instabilidade, né? Sem a instabilidade emocional da Big Mom. Se bem que há controvérsias em relação a isso, porque o Queen, quando deu aquela cabeçada na Big Mom, a onomatopeia, pelo menos naquele momento, podia dar a entender duas coisas. Ou o crânio dela simplesmente sofreu uma grande pressão através da cabeçada do Queen, ou realmente o crânio dela foi rachado. Isso a gente não tem como saber, né? Realmente fica aberta essa discussão, mas enfim, pelo benefício da dúvida, o LOL ele é o primeiro realmente a causar um dano direto na Big Mom. Muito maneiro esse feito do LOL nesse capítulo. E agora o Kid transformando a Big Mom num centro magnético. Vamos lá, galera, vamos lá, porque a alcunha da Big Mom de balão de ferro, eu nunca pensei que fosse realmente se transformar em algo literal. Agora ela como se for, agora é como se ela fosse realmente um balão de ferro, um centro magnético que vai atrair todo o metal à volta dela. Vocês estão entendendo a mesma coisa que eu? Porque nessa hora a gente para pra pensar, beleza, vai atrapalhar a Big Mom lá jogando coisas, um monte de ferro em cima dela. Parece até que o Kid ele vai ser mais o suporte do que realmente o cara que vai ter o principal destaque, como foi evidenciado com a derrota do Hawkins ali, né? O Kid ali agora podendo agir. Eu senti ele mais como o ataque principal e não como um suporte. Eu senti o Lau como um suporte, porque a habilidade do Lau ela é basicamente uma habilidade que no principal dela vai fazer com que o oponente fique ali paralisado para que o outro possa agir, que foi o caso que aconteceu com o Kid agindo. E essa parada do Kid transformar a Big Mom num imã seria tipo a Big Mom ali tendo que lidar com os ataques que estão vindo naturalmente na direção dela, porque ela agora se tornou um imã ambulante, e ao mesmo tempo desviando ali dos ataques do Lau e do próprio Kid, que continua atacando também normalmente. Dando ali, ficando mais em evidência. Parecia que agora, pô, com esse poder vai só atrapalhar a Big Mom jogar um monte de ferro em cima dela, e aí? O que vai acontecer? Quem vai causar dano mesmo vai ser o Law, porque o cara é que consegue ali penetrar o balão de ferro que é a Big Mom. Só que não exatamente. Só que pera aí, galera. Primeiro, imagina se aquela espada de Onigashima começa a se mover. Aquela espada de Onigashima assim, ó, começa a tremer e vai pra cima da Big Mom. Já começa por aí. E o Kid só fala, escorregou. A espada de Onigashima em cima dela, escorregou, igual o Dr. Octopus. Mas galera, pra quem viu Naruto, é como se o Kid tivesse transformado ela num Chibaku Tensei. Aqui, galera, vou pecar talvez na questão da definição aqui, mas é basicamente uma esfera preta que possui uma forte força gravitacional que atrai tudo à sua volta até tipo formar
um mini satélite. É como se fosse ali um planetinha ali voando, flutuando, e depois os personagens conseguem controlar esse Chibaku Tensei. Nesse caso, não é de forma tão genérica assim qualquer coisa à sua volta. Na verdade, seriam só coisas metálicas, né? Armas, enfim, espadas, qualquer coisa que envolve metal. Mas ainda assim, galera, se isso tomar uma proporção muito grande, meu amigo, até onde isso vai parar? Ela vai ser o que? Selada dentro desse mini satélite? Tipo, acabou? Tudo bem, não acabou. Ainda vai ter alguma... Ainda precisa ter alguma dificuldade pra eles dois. Mas ainda assim, galera... Mas ainda assim, ele fazendo isso é muito perigoso. Se ele sair tocando em todo mundo ali, todo mundo virar um monte de satélite, que isso? Que isso? Começar a selar, entre aspas, todo mundo dentro de um satélite? E aí a pessoa e o Big Mom vão ficar lá pra sempre? Vamos ver até onde isso vai. Mas a pergunta sobre esses dois despertares aqui é se eles seguem a regra meio que estabelecida implicitamente para as outras paramecias, né? De você transformar ali o ambiente à sua volta naquele elemento. Tem toda uma discussão aqui que eu já fiz num vídeo separado sobre, divagando toda essa questão do despertar das Akuma no Mi, que ficou muito legal, teve muito acesso. Por curiosidade, vai estar linkado no final desse vídeo se vocês quiserem ver, vale muito a pena. Mas assim, galera, se parar pra pensar no Kid, é como se ele tivesse transformado o ambiente, não é bem o ambiente, mas ele conseguiu canalizar o poder dele em outra pessoa. Então não se trata agora só dele. Ele em si não é mais um polo magnético. Ele ainda é, tudo bem, mas agora ele consegue aplicar esse poder em outras pessoas. É mais ou menos o que é o poder ali do despertar convencional que a gente conhece de transformar coisas, né? Transformar objetos inanimados naquilo que é a propriedade da sua fruta. Já no caso do LoL, é meio estranho, né? É o que mais se destoa aqui, porque ele consegue fazer uma versão compacta do seu Room, e isso se difere bastante, né? Bem diferente do que você transformar a outra pessoa. Tipo assim, deram a entender talvez que você... É como se o LoL ele estivesse transformando a Big Mom em si numa sala de operação. É como se ele estivesse canalizando o poder, assim como o Kid, estivesse colocando o poder dele na Big Mom, só que não, é meio estranho, não é? Meio forçado. Ele não transforma a Big Mom numa sala de operação. Ele realmente canaliza o poder na espada dele agora e consegue causar um dano direto ali, meio que com a espada e pronto. Não é bem aí, não é bem isso. Mas enfim, a coisa tá se destoando, a coisa tá se expandindo e já era algo que a gente esperava que fosse acontecer com o despertar, com o conceito do despertar das Akuma no Mi. A coisa ia se expandindo, não ia ficar só ali em você transformar o ambiente à sua volta, objetos inanimados à sua volta. O fato é, esse novo visual do LoL, aplicando essa versão mini, essa versão portátil do Room na sua espada, lembrou muito o efeito visual do poder do Barba Branca. Isso foi muito legal, galera, porque a gente já fazia toda essa comparação, todo esse paralelo do Roger com o Luffy, o Barba Branca com o LoL, que ficava muito esquisito, e o Kid, no caso o Shiki, com o Kid, né, com o poder de levitação que o Shiki ele tinha, agora com o Kid tendo o poder do magnetismo ali também, conseguindo ali mover as coisas ali, por mais que seja limitado a somente coisas metálicas. Mas assim, principalmente sobre o LoL, com o visual agora do poder dele, muito semelhante ao Barba Branca, muito legal esse paralelo aqui direto. Realmente, galera, realmente eles são o trio de piratas monstruosos da nova geração. Não tem como. Pode ser que eles realmente não alcancem o mesmo nível do Luffy, não cheguem tão próximo assim do Luffy, mas, galera, eles vão estar ali, ó, não tão distante assim como talvez a gente pudesse começar a achar. Os caras, eles estão monstros, e por mais que a revelação tenha sido... Eu gostaria de entender por que o Luffy é o Roger, se o Luffy possivelmente ainda é e vai ser mais forte do que o Lau e que o Kid, e o Lau é o Barba Branca, se o Barba Branca é mais forte que o Roger. Não tô entendendo isso daí. E mais ou menos ainda assim, a execução foi interessante, galera, principalmente a execução do poder do Kid. Então vamos ver até onde isso vai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de estar inscrito, galera. Ficou até aqui, pelo amor de Deus, um vídeo grande desse. Ficou até aqui, não vai se inscrever? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau. Tô cansado. É isso aí, galera.
Muito top esse comentário dele. Ele adicionou algumas coisas que o Mangaka não tinha adicionado, comentou muito bem dessa vez. E também foi bem longo o vídeo dele, né? Foi um pouco maior também. Bem interessante vendo essa pontuação aí. Comentem aí o que vocês acham, cara. É isso daí, basicamente. Algumas coisas eu não adicionei por causa que... sobre alguns comentários que ele fez, por causa que eu já tinha comentado lá no canal Mangaka e eu não vou estar repetindo o mesmo comentário nos vídeos separados, né? E eu acredito que a maioria das pessoas que gosta de ver as reviews de um, os react, no caso aqui do canal das reviews de um, acaba vendo os react das reviews do outro. Vai ter gente me falando nos comentários, como assim o Barba Branca é mais forte que o Roger? Aceitem. Não, tô zoando. Eu não acho que o Barba Branca seja mais forte que o Roger. Eu acho que ali temos um embate de batalha que não tem vencedor, entendeu? Que a batalha pode durar ali até, sei lá, os dois se ficarem exaustos e ninguém vencer. Se eu fosse opinar sobre o nível de poder do Barba Branca e do Roger. Seria esse meu ponto de vista. Mas eu acho mais bacana o Barba Branca. Bom, galera, mas só isso. Espero que tenham gostado desse react. Se gostaram, não esqueça de deixar um like, se inscrever pra dar um apoio. E até a próxima. Falou!